Hoje eu queria trazer para vocês uma história da minha vida, porque vocês perceberam como a sigla TDAH ela está sendo difundida por aí, porque realmente aumentaram os seus casos, né? E o que acontece? Meu filho foi pré-diagnosticado com TDAH quando ele estava com 2 anos e meio. Então, pessoal, o que aconteceu? Meu filho estava com 2 anos e ele falava pouquíssimas palavras. E então a gente, pediatra manda pra fono, a fono manda pra escola e eu fui seguindo todo mundo. Vamos lá, vamos pra fono, começa a fono. A fono, põe na escola, a gente coloca na escola. E aí o que aconteceu? Na escola a diretora falou, ele deve ter algum transtorno global, acho que é interessante você ir um pouco mais a fundo. Procurei uma neuropediatra. Ela é nossa neuropediatra até hoje. E aí ela falou assim pra mim, vamos fazer a bateria de exames, pra ver por que ele não tá falando pra uma criança de 2 anos. Só uma pausa. Eu queria falar que com 2 anos ele não falava, mas eu não tinha preocupação. O que me trouxe essa preocupação foi um vídeo do Marcos Mion, contando como que eram as etapas de crescimento para uma criança que tinha autismo. Como vocês sabem, ele tem um filho autista, né? Então ele contando, até 2 anos a criança ela tem que falar, formar algumas frases, falar tais coisas, ela tem que ter um envolvimento com outras crianças. E eu falei, gente, meu filho não forma frase, meu filho não gosta muito de conviver com outras crianças, ele prefere brincar sozinho. Isso me acendeu esse alerta, então por isso que eu fui atrás do pediatra e fui falando pra todo mundo, vai que meu filho tem autismo, eu já consigo ajudar ele desde já. Então, voltando, o que aconteceu? A neuropediatra pediu um monte de exames, então eu fiz mapa cerebral, tomografia, bera, ele dormiu no Instituto do Sono, fez aquele, se chama polissonografia basal, uma infinidade de exames de sangue, de urina, enfim. E aí, a gente na tomografia descobriu que, no bera, que é um exame que você coloca alguns dispositivos aqui no ouvido e a criança dorme, e aí eles dão uns estímulos de som, aí eles perceberam que o que acontece? Ele tinha um bloqueio ali para conseguir receber o sinal do som, então eles perceberam que era por condução, então quer dizer, meu filho não estava escutando muito bem porque tinha alguma coisa impedindo ele de ouvir, e provavelmente foi por conta de gripes de repetição, resfriados de repetição, então acumulou um pouco de catarro. E aí a médica olhou e falou, então vamos procurar um otorrino. Aí fui até o otorrino, a gente fez todo o tratamento e aí ficou tudo bem no quesito ouvir. Então quer dizer, ele não falava porque ele não estava escutando direito, tá? Ok. Aí a médica olhou todos os exames e falou assim, seguinte, ele tem 2 anos e meio, mas ele tem um pico de atividade durante o sono basal. Então, quer dizer, num dos exames que ele estava fazendo no Instituto do Sono, em que ele dorme com um monte de eletrodos, assim, eles perceberam que durante o sono profundo dele, ele tinha pico de atividade. Então, o que acontece? Ela falou, esse exame me indica que ele é um TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu falei, certo, e o que fazemos com isso, né? Aí ela falou, porque aí pelo exame clínico, olhando ele ali, ela falou, ele é mesmo. Só que no Brasil, a gente só diagnostica a partir dos 6 anos. Então vamos seguir protocolos europeus com ele, que é a partir dos 3 anos. E aí ela falou, a gente vai dar uma medicação para ele e daqui 6 meses a gente vai acompanhando, mas ele vai precisar fazer ecoterapia, psicomotricista, fonoaudiólogo, que ele já estava fazendo. E aí daqui 6 meses a gente volta e vai acompanhando. Eu falei, ok, vamos lá. Saí, fui parar aí na farmácia. Quando eu comprei o remédio, a hora que eu comprei o remédio, eu fiz assim, sabe quando você vai fazendo uma conversa assim com Deus? E pensei, gente, é estranho, né? Porque eu fui até essa médica porque ele não falava. Agora eu tô voltando com uma medicação pra acalmar ele. Mas quando eu estava grávida, eu pedi pra Deus, eu quero um filho que seja agitado, que seja bagunceiro, que goste de correr. Ele veio desse jeitinho e agora eu vou dar um remédio pra tirar isso dele. Eu falei, não tá sendo coerente isso dentro de mim. O que eu fiz com o remédio? Eu comecei a tomar o remédio, eu juro. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre TDAH, eu comecei a ler bastante, comecei a procurar métodos naturais
de se resolver isso, porque o que ela falou na consulta, eu perguntei, eu falei, é necessário um medicamento para isso? Ela falou sim, porque isso atrapalha o desenvolvimento dele. E aí eu fiquei com essa frase, né, atrapalha o desenvolvimento dele e tal, e aí eu comecei a buscar terapia, tudo que tinha de forma natural. E eu, naquele momento, eu já estava fazendo a formação de aromaterapia, de florais de Bach, eu sou reikiana, eu sou practitioner em barras de axis também, então eu fui utilizando todas as ferramentas que eu tinha na mão para ajudar meu filho. E aí eu cruzei o caminho também com a Rosélia, que ela é do Mães em Conexão. Ela tinha um slogan mais ou menos assim, eu curo seu filho do TDAH sem medicamento. Foi o melhor investimento que eu fiz, realmente, porque o que acontece? Só para contar para vocês, a primeira reunião que a gente teve, estávamos eu, ela e mais 4 mães. Aí ela chegou para mim e falou assim, Eliane, o que aconteceu na sua infância? Bom, eu era a filha mais velha, eu tinha um irmão 2 anos mais novo, e aí o que aconteceu? Meu irmão quase morreu quando ele nasceu, e toda a atenção da minha família foi para ele. E daí em diante eu fiquei com muitos ciúmes, então eu batia muito nele. Era assim, minha mãe tinha muito mais atenção com o meu irmão, assim, ai, tadinho dele, ai, ele se vira. Então eu sempre fui mais preterida, sabe? Aí lá, beleza. Todas nós, mães de filhos com TDAH, fomos preteridas na infância. Tem uma correlação. Então eu resolvi entrar de cabeça nisso. E aí eu entrei num processo de autoconhecimento muito profundo com a Rosélia, que foi incrível. A partir daí, fiquei estudando muito, então eu fiz cursos de PNL para pais e professores, fiz o curso Educar com Respeito e comecei a entender toda a infância. Meus filhos estudam hoje em dia numa escola Waldorf, então eu comecei a fazer curso de antropologia para entender esse mundo. Eu levei ele no médico com todos os exames de novo, ela olhou para mim e falou assim, é maravilhoso ver que você é a primeira mãe que eu tenho uma criança com menos de 2 anos de um pré-diagnóstico, que eu olho para ele agora nos testes clínicos, eu vejo que eu não tenho mais esse diagnóstico de TDAH para ele. Eu não vejo ele mais como uma criança com TDAH. Como ele era antigamente, a gente percebe, ela começou a fazer todos os exames. Você lembra da primeira vez o que ele fazia? Você lembra da primeira vez como ele se comportava? Ela, parabéns, ela olhou para mim e falou, parabéns pelo trabalho que você fez. Ela colocou assim, eu vi, você então fez a mentoria, você deu florais de Bach, você fez aromaterapia, reiki e barras de axis. Ela tinha tudo anotado que eu fui conversando, porque ao longo desses 2 anos eu fui encontrando com ela de 6 em 6 meses. Mas foi em agosto de 2021 que ela me deu esses parabéns e falou assim, ele não precisa de nada mais, nada, assim, continua só com a fono, né, porque ele teve esse déficit ali por conta do probleminha que ele teve no ouvido, e foi isso. Então, eu só tenho a agradecer. Então, a gente precisa analisar o seu filho, o que ele mostra, o que ele apresenta pra gente para descobrir quais são os florais que são indicados pro seu filho. Foi um conjunto de coisas que fez ele ser curado do TDAH. É isso, pessoal. Queria contar essa história pra vocês. Então, quero que você saiba que se você tem um filho com TDAH, há formas, há esperança. E o que eu te digo, busque ajuda para o seu filho, mas busque ajuda para você também. Traga autoconhecimento para sua vida, que você vai ver um novo mundo se abrir. Eu tô quebrando essa corrente que aconteceu comigo. E aí, o que acontece? Meu filho vai ter um filho que provavelmente não vai ter TDAH. Então, eu trouxe essa informação para você. Se você quiser mais comentários, se tiver alguma dúvida, por favor, coloca aqui embaixo. Se você tem alguma amiga que tem algum filho ou algum caso de TDAH, envie esse vídeo para eles e me segue, me acompanha nas redes sociais, que eu vou trazer muito mais informação sobre esse tema, tá bom? Muito obrigada!